E aí, pessoal? Tudo beleza? Aqui é o C e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto extremamente complexo, delicado e, por muitas vezes, assustador: o crime organizado. Mais especificamente, hoje vamos conhecer as principais facções do continente americano. Do Brasil ao México, passando pela América Central e chegando até os Estados Unidos, essas organizações criminosas moldam a realidade de milhões de pessoas, controlando territórios, economias subterrâneas e exercendo um poder que desafia governos e fronteiras. É um tema pesado, eu sei, mas entender como essas estruturas funcionam é fundamental para compreendermos muitos dos problemas sociais e de segurança que enfrentamos no nosso continente. Mas afinal, o que exatamente é uma facção criminosa? De forma bem direta, são grupos organizados, com hierarquia, regras próprias e um objetivo em comum, que quase sempre envolve atividades ilegais como o tráfico de drogas, de armas, sequestros e extorsão. Elas não são apenas um bando de criminosos agindo aleatoriamente. Pelo contrário, são verdadeiras empresas do crime, com uma logística impressionante e uma capacidade de influência que se estende para dentro e fora dos presídios, infiltrando-se em diversas camadas da sociedade e até mesmo na política. A influência delas é tão grande que, em muitas comunidades, elas substituem o próprio Estado, impondo suas próprias leis e controlando a vida dos moradores. Neste vídeo, vamos fazer uma viagem por esse submundo para entender a origem, a estrutura e o modus operandi de 5 das facções mais poderosas e notórias das Américas. Vamos falar sobre as brasileiras PCC e Comando Vermelho, os gigantes mexicanos Cartel de Sinaloa e Los Zetas, e a transnacional Mara Salvatrucha. Prepare-se, porque a jornada de hoje vai nos mostrar uma faceta da nossa realidade que muitos preferem ignorar, mas que está mais presente do que imaginamos. Então, se acomoda aí, pega sua água e vem comigo desvendar esse universo. Nossa primeira parada é aqui mesmo, no Brasil, para falar de uma organização que nasceu dentro do sistema prisional e se tornou uma das maiores potências criminosas da América do Sul, o primeiro comando da capital, o PCC. A história do PCC começa em 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, o Piranhão, em São Paulo. O estopim para sua criação foi o massacre do Carandiru, que aconteceu no ano anterior, em 1992. Um grupo de 8 presos, liderados por figuras como Cezinha e Geleião, decidiu se unir para, segundo eles, combater a opressão dentro do sistema prisional e vingar os mais de 100 detentos mortos no massacre. O lema inicial era paz, justiça e liberdade, mas o que começou como um sindicato do crime para proteger presidiários rapidamente evoluiu. Com um estatuto rígido e uma hierarquia bem definida, o PCC começou a organizar rebeliões simultâneas em dezenas de presídios, mostrando uma capacidade de comunicação e logística nunca antes vista. Fora das grades, a facção expandiu seus tentáculos, passando a controlar o tráfico de drogas em São Paulo e, posteriormente, em quase todo o Brasil e países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. Eles se tornaram uma verdadeira multinacional do crime, movimentando bilhões de reais por ano com o tráfico de cocaína e outras atividades ilícitas. A liderança mais famosa, exercida por anos por Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, transformou o PCC em uma organização com um viés empresarial que busca o lucro acima de tudo e evita confrontos desnecessários com o Estado, preferindo agir nas sombras. Agora, vamos para o Rio de Janeiro, o berço de outra gigante do crime organizado brasileiro, o Comando Vermelho, ou CV. A origem do CV é um pouco diferente da do PCC e nos leva de volta para a década de 70, no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande. Lá, presos comuns, como assaltantes de banco, passaram a conviver com presos políticos, militantes de esquerda, que lutavam contra a ditadura militar. Dessa convivência improvável,
os criminosos comuns aprenderam táticas de organização, guerrilha e disciplina. Figuras como William da Silva Lima, o professor, foram fundamentais nesse processo, unindo esses dois mundos. O lema do CV, paz, justiça e liberdade, que mais tarde inspiraria o PCC, refletia essa origem de luta contra o que eles viam como um sistema opressor. Quando esses criminosos ganharam a liberdade ou escaparam, levaram essa nova doutrina para as favelas do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho se estabeleceu como uma força dominante, controlando vastos territórios e impondo sua própria lei. Diferente do PCC, que tem uma abordagem mais empresarial e centralizada, o CV, historicamente, funciona de forma mais fragmentada, como uma espécie de federação de donos de morros, o que gera muitos conflitos internos e uma guerra quase constante com facções rivais e com a polícia. A influência do CV no Rio é tão profunda que ele se tornou parte da estrutura social de muitas comunidades, oferecendo uma espécie de segurança e assistência onde o Estado não chega, mas sempre à base da violência e do medo. Deixando o Brasil, nossa viagem nos leva ao México, terra de alguns dos cartéis de drogas mais poderosos e violentos do mundo. E é impossível falar do narcotráfico mexicano sem falar do Cartel de Sinaloa. Fundado no final dos anos 80, o cartel se tornou uma das organizações criminosas mais ricas e influentes do planeta. A sua especialidade? O tráfico de drogas em escala industrial para os Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo. Eles não apenas produzem, mas também transportam cocaína, metanfetamina, maconha e heroína, utilizando uma rede logística que inclui túneis sofisticados sob a fronteira, submarinos, aviões e uma complexa rede de corrupção que alcança os mais altos escalões do governo e das forças de segurança. O cartel de Sinaloa é sinônimo de seu líder mais infame, Joaquim El Chapo Guzmán. A história de El Chapo parece um roteiro de cinema. Um homem de origem humilde que construiu um império bilionário, com fugas espetaculares de prisões de segurança máxima e uma vida de ostentação e violência. Sob sua liderança, o cartel de Sinaloa se expandiu globalmente, estabelecendo operações em mais de 50 países. Mesmo com a captura e extradição de El Chapo para os Estados Unidos, o cartel não acabou. Liderado agora por Ismael El Mayo Zambada e pelos filhos de El Chapo, conhecidos como Los Chapitos, a organização continua sendo uma força dominante no cenário do crime global, adaptando-se e mostrando uma resiliência impressionante. Nossa próxima parada nos leva a uma facção com uma origem única, que nasceu nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, mas cujas raízes e maior atuação estão na América Central, a Mara Salvatrucha, ou MS-13. A história da MS-13 começa nos anos 80, com imigrantes que fugiam da guerra civil em El Salvador. Em Los Angeles, marginalizados e enfrentando a hostilidade de outras gangues já estabelecidas, esses jovens salvadorenhos se uniram para se proteger. O Mara é uma gíria para gangue. Salva vem de salvadorenho e trucha significa estar alerta. O número 13 foi adicionado posteriormente, como um sinal de aliança com a máfia mexicana nos presídios da Califórnia. O que torna a MS-13 tão temida é sua expansão transnacional e sua violência extrema. Quando os Estados Unidos começaram a deportar massivamente membros de gangues de volta para seus países de origem, El Salvador, Honduras e Guatemala, eles acabaram exportando o problema. Nesses países, com instituições frágeis e muita pobreza, a MS-13 encontrou um terreno fértil para crescer exponencialmente. Eles atuam principalmente com extorsão, o chamado imposto de guerra, cobrado de comerciantes e cidadãos comuns, além de tráfico de drogas e assassinatos por encomenda. Suas tatuagens características, que muitas vezes cobrem o rosto e o corpo, e seus rituais brutais de iniciação, se tornaram a marca registrada de uma das gangues mais perigosas do mundo.
Para fechar nossa lista, voltamos ao México para falar daquela que é talvez a organização criminosa mais sádica e aterrorizante que já existiu no continente, Los Zetas. A origem deles é o que os diferencia de todos os outros. No final dos anos 90, o líder do Cartel do Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, decidiu criar um braço armado para sua organização. Para isso, ele recrutou desertores do GAF, o Grupo Aeromóvel de Fuerzas Especiales, a elite do exército mexicano. Eram soldados altamente treinados em contra-insurgência, inteligência e táticas de combate. O nome Zetas vem do código de rádio para oficiais de alto escalão. No início, eles eram apenas os guarda-costas e assassinos do Cartel do Golfo. Porém, por volta de 2010, Los Zetas romperam com seus antigos chefes e decidiram criar seu próprio cartel. E foi aí que o terror começou. Eles trouxeram uma lógica militar para o mundo do crime, usando táticas de choque e pavor para intimidar rivais, o governo e a população civil. Massacres, decapitações, torturas filmadas e exibidas na internet, tudo isso se tornou a marca registrada dos Zetas. Eles não se limitavam ao tráfico de drogas. Seu modelo de negócio era diversificado, incluindo sequestro em massa de migrantes, roubo de petróleo e controle de territórios através do terror puro. Embora o grupo tenha se enfraquecido e se fragmentado após a morte ou captura de seus principais líderes, o legado de brutalidade dos Zetas mudou para sempre a dinâmica da guerra às drogas no México. Chegamos ao fim da nossa jornada por esse universo sombrio e complexo das facções americanas. Vimos como o PCC e o Comando Vermelho surgiram das falhas do sistema prisional brasileiro e se tornaram gigantes do crime. Viajamos para o México e entendemos a lógica empresarial do Cartel de Sinaloa e a brutalidade militar dos Los Zetas. E vimos como a MS-13 nasceu da imigração e da exclusão social, tornando-se um pesadelo transnacional. Cada uma dessas histórias, com suas particularidades, nos mostra um retrato de problemas sociais profundos: desigualdade, corrupção, falta de oportunidades e a ausência do Estado. Essas facções não são apenas um caso de polícia, mas um sintoma de sociedades doentes. É importante frisar que, ao falar sobre esses grupos, a intenção não é, de forma alguma, glorificar a violência ou o crime. Muito pelo contrário, o objetivo é entender o fenômeno para que possamos refletir sobre suas causas e consequências. Essas organizações deixam um rastro de destruição, vitimando milhares de pessoas inocentes todos os anos e perpetuando um ciclo de violência que parece não ter fim. Combater o crime organizado é um dos maiores desafios do nosso continente. E a solução passa não apenas pela repressão, mas também por investimentos em educação, saúde, oportunidades e, principalmente, justiça social. É uma tarefa gigantesca, mas indispensável para construirmos um futuro mais seguro. E agora, eu quero saber de você. Você conhecia a história de todas essas facções? Existe alguma outra organização criminosa, talvez da sua região ou de outro país, que você acha que deveria ter entrado na lista? Deixe aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa por lá. E claro, se você gostou desse tipo de conteúdo mais denso e investigativo, sugira outros temas que você gostaria de ver aqui no canal. A sua participação é o que move tudo isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.